Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 25 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje são eles: o Guilherme, o Vitor, a Sofia, o Richard, a Yasmin, o João Gabriel Machado e a Maria Eduarda. Os demais alunos, por um motivo ou outro, deve ser por causa da chuva, estão faltando, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde todos os alunos devem, quando faltam, assistir e colocar as suas atividades e aprendizado em dia. Até o porquê precisam fazer a atividade do Tarefa São Paulo, que vale nota e é uma atividade do governo. E temos também os alunos que estão presentes, podem rever em caso de dúvida na hora de fazer a atividade do Tarefa São Paulo. Hoje nós vamos dar início à 18ª aula do 3º bimestre. Material da Secretaria de Educação, material digital, Governo do Estado de São Paulo. Conteúdo: equação de primeiro grau com duas incógnitas. Só para lembrar um pouquinho, duas incógnitas são dois valores que eu não conheço. Isso mesmo, mas que eu posso descobrir. Por exemplo, x mais y igual a 10. 5 e 5. Só essa resposta possível? Infinitas possibilidades, é isso mesmo. Poderia ser 4 e 6, poderia ser o contrário, 6 e 4, poderia ser 3 e 7, né? 3,5 e 6,5 e assim por diante, tá? E agora nós vamos dar continuidade nesse aprendizado. Representar uma equação com uma equação de primeiro grau com duas incógnitas no plano cartesiano. Vocês lembram o que é plano cartesiano? Isso, tem o x da abscissa e tem o y da ordenada, certo? E aí ele tem 4 quadrantes. Primeiro quadrante, o x é positivo e o y é positivo. Segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. Terceiro quadrante, o x é negativo e o y é negativo. Quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Ele é dividido em 4 partes. Ele é dado esse nome de plano cartesiano. Você sabe o porquê ou não? Não. Estou com medo de explicar e está ali na frente, mas eu vou explicar. Um matemático chamado René Descartes, ele estava na sua sala olhando, segundo as histórias, né, não sei se é verídico ou não, ele estava olhando para um canto de parede igualzinho esse aqui, ó, da sala aqui, certo? E possivelmente estava dividido em duas cores que nem é aqui. Ali tem um pedaço do mundo, mas faz de conta que não tem um mundo ali. Aí ele viu um mosquitinho, né, vindo e sentando aqui. Daqui a pouco o mosquitinho saiu dali, veio e sentou aqui. Ele falou: rapaz, dá para eu fazer um plano cartesiano, representar por x e y e representar as coordenadas aonde está esse mosquitinho. O cara viajou do nada no sofá da sala dele e inventou uma coisa que é usado hoje em dia por GPS, por mapamundi, tudo quanto é coisa, quase você resolve isso. Até para engenharias grandes, né, em vez de fazer os cálculos, pode. Daí depois surgiu vários outros cálculos através do plano cartesiano. A habilidade: identificar um par ordenado. Ordenado quer dizer que é na ordem. Sempre é o x primeiro, depois o y. Quando você vê lá 1 e 3, quer dizer que o x vale 1 e o y vale 3. É na ordem, por isso que fala par ordenado. E par porque são duas informações, é isso mesmo. A habilidade é a EF08MA07, associar uma equação de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. Então vamos lá? Sabe essa? No próximo slide estarão escritos dois números naturais. Se é naturais, tem com vírgula? Não. Pode ser negativo? Não. Vai ser do 0, 1, 2, 3 até o infinito. Mas tem que ser natural. Então, no próximo slide vai ser escrito dois números naturais, cuja soma deles resulta em 8. Comentem os dois números e depois peça para o professor revelar os dois números citados
e ver quem acertou. Guilherme, calma aí, vamos por vez. Qual números naturais você acha que está lá? Que a soma deles vai dar 8. 3 e 5. 3 e 5. Vitor, qual número que você acha que vai estar lá? 7 e 1. Pode ser isso? Pode. Ué, mas quem que tá certo? Os dois. Vão tentar acertar na sorte, porque poderia ser qualquer uma dessas perguntas, pelo que eles falaram. Sofia. 4 e 4. Richard. Qual número que você acha? Tente não repetir o do colega, tá bom? 6. 6. 2 não é, né? É, 6 e 2. 6 mais 2 dá 8. Yasmin. 4. 4 e 4 já tem. Porque 4 e 4, mesmo com inverta, continua sendo 4 e 4. Agora vai ter que começar a inverter, né? É isso que eu ia falar agora. Porque já foi todas as possibilidades, né? Ah, não, tem mais uma. Olha os números naturais. Começa no... Já entendeu? 0. 0 mais quem? 8. Mais 8. Muito bem. Só... João, Eu... você vai ter que pegar um deles e inverter, porque não dá mais possibilidades, né? Menos o 4 mais 4, que é invertido dá a mesma coisa. Pega uma das opiniões e inverte. Não entendeu? 3. Não, 3 já tem, começando com 3. Tem que ser o contrário. 5 mais 3, invertido, entendeu? Você fez o contrário dele. Maria. É só somando, né, senhor? É, só somando. Quem que você gostaria de somar? 2 mais 6. Vamos ver quem acertou. Era 1 e 7. Quem chegou mais perto de acertar? Não, foi o Vitor, que ele falou 7 mais 1. Mas ele acertou, se for a gente pensar. Só inverteu a ordem, tá? Quer dizer que ele é o único que acertou a resposta? Não, ele acertou o que estava escondido. Mas tudo isso aqui dá 8, tá? Quantas possibilidades teria aqui então? Teria 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ainda tem 7, tem mais uns que não foi invertido, né? 8, 9, né? Então, essas aqui não são infinitas possibilidades, porque tem os números naturais. Se eu pudesse colocar o número negativo, daí seria infinito. A soma de dois números que desse 8. Porque poderia... Números negativos, não. Números racionais, que daí poderia entrar com vírgula. E vírgula pode ter quantas casinhas quiser depois, né? Então, a resposta seria 1 e 7. E ele representa pela letra x mais y igual a 8. Se o x for 0, o y vai ser quem para dar 8? 8. Se o x for 1, 7. Se o x for 2, 6. Se o x for 3, 5. Se o x for 4, 4. Se o x for 5, 3. Se o x for 6, se o x for 7, se o x for 8, e se o x for 9, não deu daí, porque não podia ter o menos 1, né? Muito bem, era menos 1 mesmo, mas como naturais, não poderia. Agora, toda equação pode ser reduzida a uma equação equivalente a isso aqui, ó. Alguma coisa vezes o x, mais alguma coisa vezes o y, vai dar um resultado constante. Com A e B e C pertencendo aos conjuntos reais. E o A tem que ser diferente de 0. Por que o A tem que ser diferente de 0? Porque quando eu multiplico o A por 0, morreu. Ou 0 por x, se o A for 0, né? 0 vezes x, morreu. Daí não é uma equação de duas incógnitas. Porque se matou uma incógnita, ele está multiplicando por 0. Imagina que o 0 é o matador na multiplicação. Todo mundo que multiplicar por 0
Morreu. Continuando. É denominada, quando a gente tem isso aqui, AX mais Y, desculpe, mais BY igual a C, nós temos uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. São equações do primeiro grau com duas incógnitas. Por exemplo, aqui, ó, x mais y igual a 10. Quem são as incógnitas? X e y. 3x mais 2y igual a 16. Quem são as incógnitas? Isso, cuidado, nunca fala 3x. Que o 3 é o valor do A. O 2 é o valor do B. E a resposta é o valor do C. Quem é minha incógnita é somente quem está dentro do X. Então, as incógnitas X e Y. 7x menos 5y. Quem são as incógnitas? Não seria menos y? Não. O menos é do 5. Seria o x e o y. Vamos ver se vocês entenderam. Quem são as minhas incógnitas? R e P. Muito bom, é isso mesmo. Foco no conteúdo. O plano cartesiano é composto por duas retas numéricas perpendiculares. O que quer dizer perpendiculares? Que ela faz isso aqui, ó. São retas que ela não tem inclinação assim diferente de 90 graus. Ela tem todos os lados medindo 90 graus. Na verdade, quando um lado mede 90 graus, automaticamente todos os outros vão medir 90 graus. Então, toda vez que falar para você uma reta perpendicular com a outra, formou 90 graus, tá bom? Perpendicular quer dizer que formou 90 graus. Na construção civil, os pedreiros chamam isso de deixar no prumo, esquadrar, deixar esquadrado com 90 graus, é deixar duas paredes perpendiculares. Por exemplo, essa sala aqui, a parede ali era para ser perpendicular com essa. Se o cara fizer um ângulo menor que 90 graus ou maior que 90 graus, a sala já vai ficar torta, né? Eles traçam os triângulos com linha embaixo para poder medir os quadros certinho. Olha lá. Então, o plano cartesiano é composto por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum. Ah, tá. Um ponto em comum é o que transforma as retas em perpendiculares. Mas, além desse ponto em comum, tem que formar um ângulo de 90 graus. Esse ponto em comum é chamado de origem. Então, esse ponto ao nosso contrário é chamado de origem. Tá bom? É nela que é marcado o número 0 na reta X e na reta Y. Daqui para cá são positivos. Daqui para trás é negativo. Do 0 para cima, positivo. Do 0 para baixo, negativo. A reta horizontal é o eixo X. E a reta vertical é o eixo dos Y. Então, muita gente confunde na hora de fazer. Mas lembre-se, o X é a horizontal e o Y é a ordenada. Às vezes eles falam bem assim, a vertical, né? Às vezes eles falam assim, sabendo que a abscissa mede 5, a abscissa 5 e a ordenada 3. E agora? Quem é abscissa, quem é ordenada? Fala errado por querer. Abscissa. Abscissa faz lembrar do X. E a ordenada lembra do Y. Cara, eu sempre inventei essa história meio atrapalhada na minha vida, né? Ordenada, geralmente a gente pode associar por ordem, certo? Aí a menina vai para a escola, ela tá de saia, o pai fala assim, fecha as pernas na hora de sentar. Ela cruza as perninhas, então ela segue ordens. Ordenada, X, Y. Abscissa, X. Tá bom? Cada história que a gente inventa. Depois eu fico até com vergonha das historinhas que eu inventava quando eu era criança, para nem me esquecer. Abscissa, ordenada. O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado por René Descartes. Aquela história do mosquitinho na parede, não sei se é lenda ou se é história verídica, é o que contam. Foco no conteúdo. Fique atento na colocação desses pontos. Nossa Senhora!
Acho que 2 a cada 3 alunos erra na hora de colocar os pontos. Por quê? Ele coloca o que era para ser o X, ele coloca o Y, e onde era para ser o Y, ele coloca o X, ele faz ao contrário. Então fique atento à colocação desses pontos. Primeiro valor que vai no eixo X, e depois o segundo valor vai no eixo Y. Se você ficar em dúvida, lembra do alfabeto. Alfabeto é X, Y, Z. Quem vem primeiro? Depois o Y, tá? Ah, professor, e se eu esquecer? Se você estiver fazendo um concurso numa sala que tem o alfabeto, você olha lá. Senão você começa A de amor, B de baixinho, até chegar no Z lá. Só que vai dar muito trabalho você cantar a música inteira, né? Então você faz A, B, C, D, aí você chega lá no fim. X, Y, o X é primeiro, tá? Isso garante para você que a abscissa é sempre a primeira. O ponto de intersecção entre a paralela ao eixo X e a paralela ao eixo Y, parecido com uma palavra cruzada ou uma batalha naval, vocês conhecem esses jogos? Eu pulei aqui na leitura, né? O ponto é a intersecção. Pulei a palavra EA. Então, como que faz? Eu gosto de fazer assim, mas depois a gente acaba parando de fazer assim, que senão dá muito trabalho ficar apagando. Então, veja bem. Qual é a minha primeira coordenada? 1 e 4. O X vale 1 e o Y vale 4. Então, eu saio da origem e começo a contar. X, andei até 1. Agora eu vou traçar uma linha pontilhada. Eu vou traçar uma linha sem ser pontilhada, só para vocês entenderem. Tracei a linha, certo? No X valendo 1. Ele está paralelo ao eixo Y. Ele está paralelo. Paralelo quer dizer que elas nunca vão se encontrar. E agora eu vou no Y. O Y é no ponto 4. Saio da origem, 1, 2, 3, 4. E faço uma linha reta aqui também. A intersecção é onde elas se cruzaram. Onde elas se cruzaram não foi aqui? Depois eu venho com a borracha e apago as retas. Tá? Isso é para fazer sentido. Mas na hora de resolver, a gente começa a resolver assim, ó. X vale 3. 1, 2, 3. Vem até aqui. Não faz pontinho, tá? Pontinho é só no que teve a intersecção. E o Y vale 2. 2 é positivo, então é para cima. 1, 2. Achei. Entendeu? Eu andei no X, depois andei no Y. Achei. Outro jeito de você fazer é assim também, ó. X vale 7. Achou 7. Y vale menos 2. Achou. Agora você entra com um pontilhadinho até encontrar onde eles estão. E marca o ponto. Certo? E tem mais um aqui, ó. X vale menos 1. Menos 1 é aqui? Não. Menos 1 é para a esquerda. É negativo. E o Y vale 6. Positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu apago meus rabiscos. Tá? Então, se eu fosse traçar o gráfico dessa equação, eu faria uma reta ligando todos os pontos. Tá bom? Foco no conteúdo ainda. É possível obtermos outros infinitos pares ordenados. Quanto X eu quiser pôr, quanto Y eu quiser pôr. Não, desculpe. X negativo, X positivo. Quantos Y negativo também quiser pôr. É infinito. Porém, tem algumas que é limitada. Que nem o exemplo que a gente usou lá. 2 números naturais. Ele iria do 8 até o 8. Essa reta só ia até aqui. Porque eu não tenho números naturais maiores do que 8, que o Y vai dar menor do que 8. Então, acabava fazendo uma reta assim que tem limitações. Então, lá. É possível obtermos outros infinitos pares de ordenados correspondentes à solução dessa equação. Para isso, basta procedermos como apresentado anteriormente. Todas essas soluções podem ser representadas por pontos no plano cartesiano, determinando uma reta. Equação de primeiro grau é sempre uma reta. Equação de segundo grau é uma parábola. Nós vamos aprender isso ainda, tá? Então, parábola, equação de segundo grau. Reta, equação de primeiro grau.
Na prática, atividade 1. Represente a equação x mais y igual a 3 no plano cartesiano. Algumas dicas. Escolha os valores pequenos para x como menos 1, 0, 1 e 2. Desenhe o plano cartesiano sobre uma folha quadriculada de preferência. Eu vou ver se a escola tem. Trace o eixo x horizontal. Daí você vai pegar a folha quadriculada e vai fazer isso aqui, ó. Fazer um eixo x na horizontal e um eixo y na vertical. E aí, com o auxílio de régua, monte alguns valores nesses eixos, pois as retas são numéricas. Então, antes de a gente pegar o quadriculado, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos montar uma tabelinha, tá bom? Então a tabela é assim. Aqui vai estar o x e aqui vai estar o y. Então você vai pôr um x. Qual os valores que ele deu de ideia aqui para nós? Menos 1, 0, 1 e 2. E aí você vai trocar o x. X mais y igual a 3. Então no y você vai ter uma equação de x mais y igual a 3. Onde vai trocar o valor do x por esses valores. Vamos dar um exemplo aqui. Vou fazer o primeiro. Quem vai vir no lugar do x? 4. Não, agora aqui o primeiro. Menos 1. Menos 1. Ah, você já deu a resposta. É isso que você está falando, né? Menos 1 mais y igual a 3. Y é igual a 3. Esse menos 1 está negativo, vai para lá. Positivo. Y é igual a 4. Quando o meu x for menos 1, meu y vai valer 4. Tá bom? Não vou apagar a continha. Agora você coloca no lugar do x o 0, vai dar uma resposta. Depois você coloca no lugar do x o número 1, vai dar uma resposta. Depois, ou você pode executar aqui mesmo, tá bom? Não precisa... eu não fiz a simplificação, desculpe, viajei aqui. Daí vocês vão achar os outros 3 valores que faltam, tá bom? Vou apertar pausa e vou buscar papel quadriculado enquanto vocês fazem aqui. Então vamos lá. Outro jeito de fazer era fazer uma coisinha aqui, quer ver? Ih, não apaga? Ah, não dá para pagar agora. Então assim, você faz isso aqui, ó. X mais y igual a 3. E se eu quiser saber o y sozinho, fica y igual o 3. Esse x está positivo, vai para lá? Negativo. Então eu posso usar essa equação, que é a mesma que essa. Então eu vou usar essa. Vou até colocar aqui em cima. Y é igual a 3 menos o x. X vale? 0. 3 menos 0? 3. Achei o valor do y. Agora o x vale? 1. 3 menos 1? 2. Né? 3 menos 1? 2. Agora o x vale 2. O y é igual a 3 menos o... 3 menos o x. O x vale 2. Quantos que dá 3 menos 2? 1. Pronto. Achei as informações que eu precisava. O x quando é menos 1, o y é 4. O x quando é 0, o y... Então eu vou fazer os par ordenados aqui, ó. Vou chamar o ponto A, menos 1, 4. Você pode separar o x e o y por vírgula ou ponto e vírgula. Eu, pessoalmente, prefiro ponto e vírgula. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Ponto B, como que fica a coordenada do ponto B, Richard? Como que fica a coordenada disso aqui? 0. 3. E 3. Muito bom. Escolhe um colega rapidão. João, como fica a coordenada desse daqui? 1 e 2. Escolhe alguém rapidão. Yasmin. 2. Não, nem precisei falar. 2 e 1. Muito bem. Com essas coordenadas eu vou pôr no plano cartesiano. Na hora de desenhar o plano cartesiano, repare bem.
Quais são os valores de x que eu tenho que representar? Tem que ter o menos 1 lá para eu poder pôr. Tem que ter a origem. Vai ter que ter o 1. E vai ter que ter o 2. Nesse meu aqui dá? Eu precisava fazer o menos 2, menos 3 e menos 4? Não, porque eu não ia usar ele. Mas eu deixei ali. Eu precisaria fazer o 3 e o 4? Não, porque eu não usei ele. Agora, no y, eu precisava fazer todos os y negativos? Não. Repare que meus y, nenhum deles são negativos. Agora eu vou representar os pontos. Olha lá. Sai da origem. Dá pra brincar de Fusca. Já contei pra vocês a historinha do Fusca? Você vai ligar o motorzão no Fusca. Né? E você vai andar quantos no X? Quantos que você vai andar no X? No ponto A. Menos 1. Menos 1 é pra direita? Para a esquerda. O Fuscão parou. E agora no Y? Quantos que ele vai andar? 4. Para cima ou para baixo? Para cima. Por que é para cima? Porque é positivo. 1. Olha o motorzão. Parou? Achei. Achei quem? O ponto A. Ponto B. Qual é a coordenada do ponto B? O X ele vai andar quantos? 0. Ele vai para a direita ou para a esquerda? Vai ficar aqui mesmo, não vai para lugar nenhum. Se é o 0, ele não anda para lugar nenhum. Daí no Y ele sobe 3. É. Ponto B. E o ponto C? 1 para a direita e 2 para cima. Ponto C. E o ponto D? Para qual lado? Para cá? Aqui? Não, para a direita, aqui. E agora? 1 para cima. Ponto D. Ao eu ligar os pontos, ele forma uma reta. Certo? Formou uma. Era para ser uma reta aí. É uma reta na diagonal, é isso? Ah, boa pergunta. A reta não é sempre só assim, não, tá? Reta é um segmento que anda sem fazer curva. Ele pode ser na diagonal também, tá? Diagonal é uma reta. Só que ela recebe o nome de diagonal quando ela faz parte de um polígono. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês. Ele limitou falando que só podia ser o 0, 1, 2, menos 1? Não, não limitou, né? Se eu continuar essa reta aqui, ela vai embora, certo? Acho que agora eu consegui fazer. Se eu continuar ela, pelo gráfico, quando o meu x for 3, qual vai ser o valor do y? 4. Não. O que é, senhor? Quando o meu x for 3, qual é o valor do y? X e y. Quando o meu x for 3, qual é o valor do y? 0. Isso, você vai olhar lá no y que ele bateu? 0. Será que é verdade? 3 mais 0 dá 3? Sim. Quando o meu x for 4, qual vai ser o valor do y? Menos 1. Viu? Pelo gráfico você acha as informações. Agora, se eu falar assim, é uma equação de primeiro grau, com duas incógnitas. Quantos pontos você precisa achar aqui para ligar essa reta? Nós achamos com 4. Tem como achar com 3 pontos? Em vez de ter A, B, C e D, se eu tivesse só a informação A, B e C, 3 pontos, eu não fizesse isso aqui, dava para achar a reta do mesmo jeito? Dava, ó, tá aqui. Agora, se eu tivesse sem o C, dava para achar uma reta? Dava, aqui. E se eu tirasse o B, dava para achar a reta? Não, porque poderia ser assim, 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 né? Então, para eu definir uma reta, eu preciso de no mínimo 2 pontos. Até dizem assim, dizem que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Dizem não, é verdade, tá? Tinha um comercial na Futura que eles falavam. Dizem que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Não dizem, é verdade. Vocês fizeram junto comigo ou não? Não dei tempo, né? Depois, ó, se a gente terminar a tempo, eu volto para vocês fazerem, tá bom? Olha lá, representação de x e y. Ó, repare que eles só usaram 3 informações. Na verdade, eu precisaria só de 2, tá bom? Olha lá, o plano cartesiano ficou igualzinho ao nosso quase.
Só que o deles eles foram um pouquinho mais longe e passaram um pouquinho mais para baixo. Mas nós ligamos 3 pontos. Não, não é aqui. Nós usamos o -1, o 0, 1 e o 2. Nós usamos isso aqui. Eles usaram 3 e fizeram a reta maior. Certo? Alguma dúvida aqui? Nessa parte de ligar os pontos. Tranquilo, João? Cuidado se machucar com a tesoura aí. Aplicando. Considerando que o x assume os valores de 1, 2, 3 e 4. Encontre os pares ordenados para. Então, o x vai ser 1, 2, 3 e 4. E qual que é a equação que eles querem? X menos y igual a 2. Aqui não vai ser o valor do y. Aqui vai ser o y. Aqui é o x, não é? Aqui não vai ser só y. Vamos deixar o y sozinho. Y é igual. Quem que já estava para lá do igual? O 2. Quem que está atrapalhando? Ah, menos y. Quem que está atrapalhando aqui? O x. O x está positivo, vai para lá? Negativo. Professor do céu, eu quero saber o valor do x, não do menos x. Quando você tem uma situação dessa, se multiplica todo mundo por -1. Todo mundo vai inverter o sinal. Oi, dona. Só dá uma olhadinha que eu achei que tinha deixado uma chave aqui na porta. Ah, deixou. Eu guardei aqui. Eu fiquei com medo de trancar nós hoje. Eu tava com o sexto ano, falei, vai cortar, eu cheguei de tranco aqui dentro. Obrigada, professor. Nada. Então lá, quando você tem e quer inverter o sinal, é uma coisa muito simples, não tem muito o que querer. Sabe aquelas crianças birrentas, eu quero e pronto, acabou? Então você vai inverter o y para positivo. Quando você inverte o y, você tem que inverter todo mundo. Y era negativo, ficou positivo. O 2 era positivo, vai ficar negativo. O x era negativo, vai ficar positivo. Então, menos 2 mais x. Ou eu posso fazer que menos 2 mais x é uma coisa que x menos 2. Então, a equação final aqui vai ser y é igual a x menos 2. Se troca o x e tira 2. Qual que vai ser a primeira aqui? Vamos escolher um aluno. João, você foi o último a responder. Escolhe alguém. Eu? Ah, não, foi Yasmin. Escolhe alguém, Yasmin. Maria, com o x valendo 1, y é igual a 1 menos 2. Quantos que é 1 que tira 2? Quase. Menos 1. Muito bem. Escolhe alguém, Maria. A Sofia? Sofia, o x agora é 2. Como que fica? Y igual? Isso. 2 menos 2 igual a 0. Muito bem. Escolhe alguém? Vitor. O x agora vale 3, Vitor. 3 menos 2. 1. Ah, você já tinha respondido, né? Achei que você fez de 1. Escolhe alguém. Guilherme. Quando o x for 4, vai dar 2. Pronto, achamos as coordenadas. Oi? Só foi aumentando. Ele aumenta sempre numa mesma... conforme um aumentou, o outro também aumentou. Tá bom? Isso aqui é a diferença entre dois números, sempre vai ser 2, né? Então 2 tira 0 dá 2, 3 que tira 1 dá 2, 4 que tira 2 dá 2. Aí ele pede que a gente monte no papel quadriculado. Eita, em vez de fazer no lugar certo, vou passar limpo aqui. X e Y. X quando for 1, o Y é menos 1. O X quando for 2, o Y é 0. O X quando for 3, o Y é 1. O X quando for 4, o Y é 2. Pontos coordenadas dos pares ordenados é quem com quem? Quem vai ser aqui o primeiro? 1 e menos 1. E aqui? 2 e 0. E aqui? 3 e 1. E aqui? 4 e 2. Agora vamos pôr lá no plano cartesiano. Certo? Puxa, pena que nós estamos meio que atrasadão, senão eu ia pedir para cada um vir aqui na televisão e marcar no que ia ser. Primeiro ponto, saiu da origem. Como que eu ando? Um para a direita. Esquerda. Não. Não, esquerda. Quando é no X é esquerda e direita. Quando é no Y é para cima ou para baixo. Então um para a direita você acertou, que um é positivo. Então daí
Isso, 1 para baixo. Achei o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Quantos? 2 para a direita. Não anda nem para cima nem para baixo. Tá aqui. O próximo. 3 para a direita. 1 para cima. Oh, droga. 4 para a direita. Sobe 2. Pronto. Daí eu atravesso uma reta. Isso mesmo. Pausa para vocês fazerem esse registro. Continuando. Aqui estão os par ordenados. 1 e menos 1. Lembrando que pode fazer aquele jeito reduzindo ou simplesmente trocando, né? O x valia 1. Ficou 1 menos y. Né? E aí é igual a 2. Esse 1 positivo vai para lá. Fica menos y é igual a 2 menos 1. Aí vai dar que menos y é igual a 1 positivo. Mas eu não quero um y negativo. Aí se inverte o sinal aqui, inverte o sinal aqui. Aquele outro jeito que eu fiz eu acho que é mais fácil. Primeiro você faz a equação para deixar o y sozinho. Depois você faz as continhas. Aqui ficaria o gráfico. Segundo a professora minha, eu já contei para vocês, né? Quando você pega as informações e coloca no gráfico. Quando você pega as informações das abscissas e ordenadas e coloca no gráfico. Não. Aí ela falava assim, que nós vamos fazer o quê? Pôr no gráfico. Pôr as informações no gráfico. Só que a turma já pensa só no pornográfico. Esquece das informações. Né? O que aprendemos hoje? Esqueci que estava gravando, agora já foi. Aprendemos a representar uma equação do primeiro grau com duas incógnitas no plano cartesiano. No caso, o x e o y. Uma incógnita, outra incógnita. Aprendemos a identificar um par ordenado que satisfaça uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Já está disponível para vocês o Tarefa São Paulo dessa aula, disponível no site e também pelo aplicativo CMSP. Essas são as referências que os criadores desse material digital utilizaram para criar esse PowerPoint. Né? Aqui estão as referências de imagens e ali eu fiz uma introdução, eu coloquei um print do GeoGebra, que é um programa para a gente criar equações, certo? Para quem terminamos, né, mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.